E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar a fundo na história de uma figura, digamos, polêmica no mundo do vinho. Polêmica. É, Robert Parker, o imperador do vinho. Ah, entendi. Você já ouviu falar dele? Claro. A influência dele no mundo do vinho é enorme, mudou o mercado por décadas. É tipo um crítico rockstar, sabe? Só que em vez de palco, ele tinha as vinícolas. A gente vai explorar como esse advogado americano de Baltimore. Baltimore. É, Baltimore, bem longe dos vinhos da Europa, como esse cara se apaixonou por vinhos e acabou ditando o gosto de muita gente. É verdade. E o mais legal é que a gente vai tentar entender o impacto do famoso sistema de pontuação de 100 pontos que ele popularizou. É, avançou no mercado. Mas também gerou muita controvérsia. Total. Mas antes de a gente começar a falar das polêmicas, acho legal voltar um pouco no tempo, né? É. Entender como esse cara que não era de uma família tradicional do vinho se tornou o cara. É verdade. Tipo, imagina só. Baltimore, 1967. Em 1967, Parker, um jovem jogado, decide visitar a namorada que estava estudando na França. E adivinha onde ele foi parar? Deixa eu ver. Arrisca um palpite. Na Borgonha? Acertou em cheio. É. Não foi só um passeio turístico, não. Foi tipo despertar para ele. A Borgonha, com seus vinhedos históricos, vinhos complexos, fisgou Parker de jeito. Fisgou de jeito. É. E você que entende tudo de vinho, me explica. E? O que a Borgonha tem de tão especial assim? Ah, a Borgonha é a meca do terroir, sabe? O solo, o clima, a tradição, tudo isso se reflete nos vinhos. Eles têm uma elegância, uma capacidade de envelhecer que é única. Entendi, tipo, cada garrafa é um reflexo do lugar de onde ela veio. Exatamente. E foi essa complexidade que contou Parker, né? Totalmente. A partir daí ele pirou. Começou a estudar, visitar vinícolas, degustar tudo que podia. E o mais legal, ele era autodidata. Que legal. É. Imagina a sede de aprender que esse cara tinha. Oh. Mas ele não ficou só na teoria, né? Não ficou. Ele botou a mão na massa. Literalmente. Em 1978, ele resolveu dar um salto de fé. Largou a advocacia para se dedicar integralmente à crítica de vinhos. Que mudança. E nesse mesmo ano, ele lançou o The Wine Advocate, um boletim independente que ia direto para os consumidores. Olha só. E nessa época não tinha internet, né? É verdade. Então, o boletim do Parker era tipo a Bíblia do vinho para muita gente. Sem dúvida. Ele escrevia de forma direta, sem firulas, usando um vocabulário que todo mundo entendia. É. E essa linguagem acessível, junto com a paixão dele pelo vinho, conquistou os leitores. Que estou mesmo. E aí entra o famoso sistema de pontuação de 100 pontos, né? É verdade. Me explica melhor como isso funcionava. Bom, ele adaptou uma escala numérica que já era usada em outros setores para avaliar os vinhos. A ideia era simplificar a crítica, sabe? Tornar o vinho menos intimidador para o público em geral. Faz sentido. Imagina você, na frente da prateleira do supermercado, cheio de rótulos, Nossa. que você não entende nada. Aí você vê um vinho com 95 pontos do Parker. Facilita a vida, né? Total. Mas a pontuação não era só para os consumidores, não. Não. Ela tinha um impacto gigantesco nos produtores também. Sério? Chegava a influenciar na produção dos vinhos. Sim. Conta mais sobre isso. Imagina só. Você é um produtor e o Parker dá 98 pontos pro seu vinho. Cara, As vendas explodem. O preço do vinho dispara. Você fica famoso. A pontuação do Parker era como um selo de qualidade. Podia fazer a fortuna de uma vinícola. poder. Mas essa influência toda gerou muita polêmica também, né? Com certeza. Teve gente que acusou o Parker de padronizar o gosto, de criar uma ditadura do vinho. Diziam que os produtores, para agradar o Parker, acabavam fazendo vinhos todos parecidos só para conseguir uma nota alta. Mas será que ele tinha essa intenção? Ou ele só tinha um gosto específico e defendia o que ele realmente acreditava? Essa é a grande questão. E é o que a gente vai tentar descobrir na próxima parte do nosso mergulho. A gente está falando da influência do Parker nos produtores, né? E de como a busca pela nota alta podia mudar o estilo de um vinho. Mas, e aí, Até que ponto ele influenciou os vinhos da Borgonha que ele tanto amava? É verdade. Essa região é conhecida pela tradição, né? É. Certos produtores de lá se renderam ao estilo Parker. boa pergunta. Lembra que a gente falou do terroir? Isso. A Borgonha é famosa por vinhos que refletem o lugar de onde vieram, né? Sim. Com aromas e sabores únicos. E o Parker era apaixonado por essa complexidade, por essa capacidade de um vinho te transportar para um lugar específico. Exato. E aí que mora o paradoxo. Enquanto ele se encantava pela Borgonha, ele também ajudava a popularizar um estilo de vinho
que para alguns críticos era o oposto daquilo que a Borgonha representava. Então quer dizer que ele meio que incentivava os produtores a fazerem vinhos que se afastavam da tradição da região. Olha, não é tão simples assim. Alguns produtores, buscando as altas pontuações do Parker, realmente adaptaram seus estilos. Começaram a usar técnicas para aumentar a concentração de fruta, a extração de cor, o uso de carvalho novo, características que ele apreciava. Faz sentido. Imagina a pressão, né? De repente a sua nota no guia do Parker podia determinar o sucesso ou fracasso do seu vinho. É verdade, mas a gente precisa lembrar que a Borgonha tem uma tradição vinícola muito forte. Muitos produtores se orgulhavam dos seus métodos ancestrais, da sua conexão com o terroir e resistiram à tentação de mudar seus estilos só para agradar o Parker. Então, mesmo com toda a influência dele, ainda tinha espaço para diversidade na Borgonha. Com certeza. E sabe o que é mais interessante? O próprio Parker, ao longo da sua carreira, foi mudando um pouco o seu discurso. Ele começou a dar mais valor à expressão do terroir, reconhecendo a importância da tipicidade e da autenticidade dos vinhos. Eu lembro que abriu a mente para dos estilos. Ele continuou visitando a Borgonha com frequência, degustando vinhos, conversando com produtores. Ele nunca deixou de se encantar com a região. E isso mostra que ele estava aberto a aprender e a evoluir. E você acha que a influência dele na Borgonha foi positiva ou negativa no final das contas? Olha, é difícil dizer com certeza. Por um lado, a busca por notas altas pode ter levado alguns produtores a se afastarem da tradição da região. Por outro lado, o Parker ajudou a colocar a Borgonha no mapa, a mostrar para o mundo a qualidade e a singularidade dos seus vinhos. Ele abriu portas para muita gente conhecer a Borgonha, né? Sem dúvida. Ele aumentou a demanda, elevou os preços e, no final das contas, acho que a Borgonha se beneficiou disso. Então, no balanço geral, a influência do Parker foi positiva. Acho que a gente pode dizer que foi uma relação complexa de amor e crítica com seus altos e baixos, mas que no final contribuiu para a evolução da região. Ele era apaixonado pela Borgonha, mas ao mesmo tempo incentivava um estilo de vinho que podia ser visto como uma ameaça. A tradição da região é realmente uma relação complexa. Exatamente. Mas uma coisa é certa, a Borgonha ensinou muito o Parker, ajudou ele a ampliar a sua visão sobre o vinho, a reconhecer a importância do terroir e da tipicidade, e isso é muito legal de ver. Ele se deixou influenciar pela Borgonha, que história incrível, e o que aconteceu com o Parker, depois ele se aposentou, né? Sim, em 2019, depois de mais de 40 anos à frente do The Wine Advocate, mas a gente fala sobre isso na última parte do nosso mergulho, já. O Parker se aposentou em 2019, né? E aí o que aconteceu com o legado dele? Pois, ele deixou um vazio enorme no mundo do vinho, mas o The Wine Advocate sabe. O famoso boletim que ele criou continua firme e forte. Ele foi vendido por um grupo de investidores de Singapura em 2012. E hoje tem uma equipe de críticos no mundo todo. Então o The Wine Advocate continua dando notas e ditando tendências. Continua assim, mas o mundo do vinho mudou muito desde a época do Parker hoje, com a internet e as redes sociais. A gente tem acesso a um monte de informações sobre vinho, a opinião de outros críticos de sommelier de enófilos. É verdade. Antigamente a gente dependia muito da opinião de um único crítico. Tá. Hoje a gente tem muito mais vozes e isso é ótimo. Com certeza. E essa democratização da informação também impactou o estilo dos vinhos. A gente vê hoje uma tendência maior para vinhos mais frescos, com menos álcool, menos extração, menos carvalho novo. Seria uma reação estilo Parker. Pode ser. Muitos produtores hoje buscam fazer vinhos mais equilibrados que expressem o terroir, a tipicidade da uva e da região. E o sistema de pontuação de 100 pontos ainda é usado. Ainda é muito usado, mas ele é visto com mais cautela. Hoje em dia a gente sabe que a pontuação é só um guia, uma referência. O importante é experimentar, descobrir o que a gente gosta. O gosto é muito pessoal, né? O que é bom para um pode não ser para outro. Exatamente. Acho que essa é a grande lição que o Parker nos deixa. Ele, com toda a sua influência, nos mostrou que o vinho é uma bebida complexa, com infinitas possibilidades, e que não existe uma única verdade, um único paladar correto. Ele abriu o caminho para a gente questionar, experimentar, formar a nossa própria opinião. Com certeza. E acho que esse é o legado mais importante, que ele deixou a paixão pelo vinho, a curiosidade, a vontade de descobrir novos sabores e de compartilhar essa experiência com outras pessoas. Que legal, ele realmente mudou o mundo do vinho, né? E com essa bela mensagem a gente encerra o nosso mergulho na história de Robert Parker. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, experimentem, descubram e bebam com moderação. Saúde, vamos daí.